Sabe quando a gente olha para um móvel, uma estante e pensa, do que isso é feito de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos segredos de engenharia que estão escondidos aí nos móveis do nosso dia a dia. A gente vê estantes, armários, mesas, são as peças que montam os nossos espaços, né? Mas por trás daquela aparência que a gente já conhece de madeira, tem uma ciência de materiais simplesmente incrível que faz tudo isso acontecer. Pode acreditar, cada peça, daquela cozinha super moderna até ao escritório mais arrumadinho, depende totalmente desses materiais avançados para ter a forma e a resistência que tem. Mas olha só que interessante, o que muitas vezes parece ser madeira maciça, na verdade é um produto de altíssima tecnologia. É um processo que pega a árvore e transforma ela em materiais que são, acredite, mais fortes, mais estáveis e muito mais versáteis do que a natureza sozinha conseguiria fazer. A resposta para essa pergunta está numa revolução silenciosa que aconteceu dentro das nossas casas. E a história começa exatamente agora. Então, para a gente entender como essa revolução toda funciona na prática, vamos pegar um exemplo gigante, a Duratex. Ela é uma das maiores produtoras do mundo e com ela a gente vai conseguir decifrar a ciência por trás desses painéis de madeira. E olha, a escala aqui é uma coisa difícil até de imaginar. Ser a maior produtora do Hemisfério Sul quer dizer o seguinte: os métodos que a gente vai ver aqui não são um nicho, uma coisinha pequena, não? Eles definem o padrão dos móveis que milhões e milhões de pessoas usam todos os dias. E tudo começa em fábricas assim gigantescas. Olhando de cima parecem até cidades inteiras dedicadas a uma única missão: reinventar a madeira. Mas antes de chegar na fábrica, a gente precisa voltar um pouco. A história começa bem antes, lá no campo. E a palavra-chave aqui, gente, é sustentabilidade. Tudo começa assim, como mudinhas pequenas, que vão crescendo e se transformam em florestas plantadas. Ou seja, não são florestas nativas. E esse ponto é crucial, porque significa que a matéria-prima é um recurso renovável, cultivado de propósito para isso. E quando a gente fala em gerenciar mais de 230 mil hectares. Só para ter uma ideia, isso é mais do que 2 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Imagina só, é preciso um planeamento incrível para garantir que esse ciclo de plantar e colher nunca pare. E olha, isso não é só um discurso de marketing, não. É tudo validado por selos internacionais como o FSC. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que para cada árvore cortada, outra é plantada e que a biodiversidade ali da região é protegida. É, no fim das contas, uma garantia de que aquele imóvel não custou à saúde do planeta. Ok, então, com a madeira sustentável já colhida, agora sim, vamos entrar na fábrica para ver como ela é transformada nos 3 principais tipos de painéis que a gente encontra por aí no nosso dia-a-dia. O primeiro é ele, o famoso MDF. Para entender o MDF, pensa no seguinte: é como se a madeira fosse transformada numa espécie de farinha de madeira. São fibras super finas que depois são misturadas com resina e prensadas. O resultado é uma chapa incrivelmente uniforme e lisinha. O processo é por engenharia. As toras de madeira são picadas, depois viram essas fibras, aí mistura tudo com resina e muito calor e pressão em cima. O resultado? Um material perfeito para fazer recortes, acabamentos, para pintar, é super versátil. Depois do MDF vem o MDP e a diferença principal está na palavra, partículas. Em vez daquelas fibras fininhas, aqui são usadas pequenas partículas de madeira. E a estrutura é muito inteligente. Pensa numa sanduíche. Tem partículas mais finas nas superfícies, para deixar tudo liso, e partículas maiores no meio, para dar estrutura e deixar a chapa mais leve. E o processo de fabricação reflete isso. A madeira vira partícula. Elas são secas, separadas por tamanho, e aí são prensadas nessas camadas. É essa estrutura de sanduíche que faz o MDP ser tão estável e resistente, sabe? É ótimo para evitar que prateleiras longas, por exemplo, fiquem embarrigadas com o tempo. E por último, temos a chapa de fibra. E aqui, gente, a abordagem é totalmente diferente. Em vez de usar resinas sintéticas para dar liga, o processo usa um calor e uma pressão tão extremos que eles ativam a lignina, que é tipo a cola natural da própria madeira. É ela que une as fibras. É quase como se a madeira estivesse sendo forjada. O processo é esse. Cria-se uma polpa de madeira que é prensada com uma força absurda. O resultado é um painel super denso, muito resistente, e tudo isso de uma forma mais natural. Certo. Agora que a gente já conhece os 3, vamos colocar eles lado a lado. Qual é o melhor para cada situação? É aqui que a gente entende porque a escolha do material certo faz toda a diferença. Olha só, resumindo a ópera, o MDF, com aquelas fibras fininhas, é o rei dos acabamentos com curvas e para receber pintura fica perfeito. Já o MDP,
Com aquela estrutura em camadas, tem uma estabilidade fantástica para móveis de linhas retas, tipo armários e estantes. E a chapa de fibra? Super densa, super resistente, ela é perfeita para fundos de armário, gavetas e até para peças dentro de carros. Então, a grande lição aqui é a seguinte: não existe um painel que é o melhor de todos. O que existe é o painel certo para a aplicação certa. Vamos ver uns exemplos do mundo real para isso ficar bem claro. Pensa num banheiro, por exemplo. A umidade ali é o grande problema, né? Por isso, não se usa um MDF qualquer. Usa-se um tipo específico, como o meio de fibra BP Ultra, que já vem com uma proteção tripla contra umidade, cupim e bactéria. Está vendo? A escolha do material é uma solução de engenharia para resolver um problema real. Agora, e num escritório, lá o que a gente quer são aquelas superfícies retas, bem grandes e que durem bastante, certo? Aí o MDP é a escolha ideal. Aquela estabilidade dele garante que as portas dos armários vão continuar alinhadinhas e as prateleiras não vão curvar com facilidade. Então, da próxima vez que alguém for montar um móvel ou olhar para uma cozinha nova, a ideia é lembrar de tudo isso. Ali não tem só madeira. Ali tem uma solução de engenharia completa, que começou lá atrás como uma sementinha, foi transformada pela ciência e pensada para um propósito específico. A pergunta muda, né? Não é só do que isso é feito, mas sim para que isso foi projetado.